Semana Santa 2024. A última vitória. Primeiro dia. Vitória no céu. Por Walter Steger, pastor e tradutor de inglês, trabalha como editor da ACES, Associação Casa Editora Sul-Americana. Introdução. No dia 6 de fevereiro de 2023, 2 terremotos terríveis abalaram a Turquia e a Síria. Os danos materiais causados por esses sismos na Turquia passaram dos 100 milhões de dólares, de acordo com um cálculo feito pelo Banco Mundial, pela ONU, pela União Europeia e pelo governo turco. Aqueles que foram ajudar nos dias seguintes descreveram cenas apocalípticas no estado de Hatay, o mais afetado na Turquia. Milhares de casas foram destruídas. Mas o mais terrível foi a quantidade de vítimas. Depois de um mês da tragédia, estimava-se que mais de 52 mil pessoas morreram, com mais de 122 mil feridos. Muitas vítimas foram esmagadas enquanto dormiam, nos dias seguintes aos sismos, procurando desesperadamente nos montões de escombros de um edifício. Alguns se regozijavam ao encontrar seus entes queridos com vida, enquanto outros choravam desoladamente ao desenterrar os corpos inertes de seus amados. A pergunta que vem à nossa mente nesses momentos: por que alguns se salvam e outros morrem? É uma questão de azar? A verdade é que ninguém tem a vida comprada. Todos nós estamos expostos ao perigo e à morte. Mas, para os que acreditam em Deus, o assunto é mais complexo. E podemos perguntar: por que o Onipotente permite que essas calamidades aconteçam? Vamos considerar outra situação atual. Clara olha pela janela de sua cozinha e vê sua filhinha de 7 anos brincando com sua amiguinha da mesma idade. Ambas parecem perfeitamente felizes e saudáveis. Mas há uma diferença. Acabaram de diagnosticar um câncer terminal na filha de Clara. Em seu desespero, Clara levanta os olhos para os céus e clama: Senhor, por que a minha filha? Por que os inocentes sofrem? Clara tem o direito de fazer essa pergunta? Sim, claro que sim. Novamente perguntamos: qual é a diferença? Por que alguns sofrem e morrem injustamente e outros se salvam? Deus é culpado por essas tristes realidades? Há resposta para essas perguntas? Graças a Deus, a Bíblia tem todas as respostas, especialmente no livro de Apocalipse. Mas, para obtê-las, devemos viajar ao passado muitos séculos e milênios, para um tempo remoto no passado do universo, antes da criação do mundo. Desenvolvimento. 1. No princípio, Deus. Gênesis 1, versículo 1. Deus sempre esteve, sempre existiu, e com ele, seu Filho Jesus Cristo. Colossenses 1, versículos 16 a 17. E o Espírito Santo. Gênesis 1, versículo 2. A Bíblia nos diz que Deus é um Deus de amor. 1 João 4, versículo 8. Em harmonia com esse pensamento, a Bíblia também diz que tudo de bom vem de Deus. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Tiago 1, versículo 16. Ver também Romanos 8, versículo 28. Deus é o único doador de vida, porque Ele é a vida. João 14, versículo 6. Ele não tem princípio nem fim, é eterno. Deus se deleita em criar, porque é um Deus de amor e deseja ter criaturas para amar e cuidar. Ele dá a vida, mas não causa a morte, nem o mal, nem o sofrimento. Então, quem é o responsável por tudo isso? A palavra de Deus nos diz que antes de criar a terra e tudo o que nela há, incluindo os seres humanos, Deus criou os anjos. Jó 38, versículos 4 a 7 e Hebreus 1, versículo 7. Os anjos são espíritos ministradores, Hebreus 1, versículo 14, criados um pouco maiores que os homens, Salmos 8, versículo 5. Foram criados para servir a divindade.
Salmos 103, versículo 20. O líder supremo das hostes angelicais era o arcanjo Miguel, mais conhecido como Jesus Cristo, o Filho, a segunda pessoa da Trindade. Ele não foi criado, mas participou com o Pai da criação. Ver 1 João 1, versículos 1 a 18 e Colossenses 1, versículos 16 e 17. A Bíblia menciona diferentes tipos de anjos. Menciona o arcanjo Miguel, Jesus. Menciona serafins e querubins. Todos eram perfeitos. Cada um tinha sua função. E todos viviam em perfeita harmonia, felizes em servir a um Deus de amor. 2. Então, Lúcifer. Isaías 14, versículo 12. Mas havia um anjo, criado por Deus, que era diferente dos demais. A palavra de Deus diz, em Ezequiel 28, versículos 14 a 17, que Deus criou um querubim protetor, que ficava no santo monte de Deus. Era o anjo mais importante e ocupava o segundo lugar depois de Jesus Cristo, o arcanjo. Esse querubim, ou anjo, se chamava Lúcifer, Isaías 14, versículo 12, ou filho da manhã. Tinha características maravilhosas. O livro do profeta Ezequiel nos diz que ele era perfeito, bonito, sábio e esplendoroso. Além disso, ele tinha qualidades de um líder nato. Mas quem havia outorgado todas essas qualidades para esse maravilhoso anjo de luz? Deus, é claro. Ele o criou e o criou perfeito, assim como qualquer criação de Deus. Ao ver todas as suas qualidades, Lúcifer poderia tomar uma das duas atitudes. 1. Muito obrigado, Senhor, porque em tua misericórdia me outorgaste essas qualidades, dons, talentos e características positivas. Eu te louvo e te consagro o que me deste, para servir-te em primeiro lugar. 2. Olhem que qualidades maravilhosas eu tenho. Sou sábio, bonito, perfeito, tenho todas as características positivas que poderia desejar. Não preciso de Deus. E mais, eu sou tão perfeito que posso ocupar o lugar de Deus. Posso ser meu próprio Deus. Lamentavelmente, Lúcifer escolheu a segunda atitude. A Bíblia fala sobre ele. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e, no monte da congregação, me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, versículos 13 e 14. Deus também dá qualidades a cada um de nós. E quando olhamos no espelho e vemos todas as nossas habilidades, dons e talentos, também devemos escolher entre estas duas atitudes, dar glória a Deus ou nos exaltarmos e nos orgulharmos como Lúcifer. Pouco a pouco, quase imperceptivelmente, esse anjo de luz foi guardando orgulho em seu coração. Seu próprio orgulho o levou a invejar Deus e cobiçar a posição de Jesus Cristo, o Filho. Ele começou a duvidar do amor e da justiça de Deus. E quando se convenceu de sua própria exaltação, traçou um plano de ação para derrotar Deus. 3. Começa o conflito. Assim como nas fake news, o conflito entre o bem e o mal envolve a disseminação de informações distorcidas e enganosas. Nas fake news, vemos a propagação intencional de informações falsas, com o objetivo de manipular a opinião pública ou alcançar determinados interesses. Da mesma forma, na Bíblia, o mal é retratado pelo enganador que tenta levar as pessoas para longe da verdade e da retidão. Assim como as fake news podem ter consequências prejudiciais para a sociedade, o conflito entre o bem e o mal, na Bíblia, também destaca os danos causados pelas escolhas erradas e pela desobediência aos princípios morais. Portanto, embora pertençam a contextos diferentes, tanto as fake news quanto o conflito entre o bem e o mal revelam a importância da busca pela verdade e pelo discernimento para a promoção do bem e a salvação eterna. Foi exatamente o que Lúcifer fez. Começou a semear dúvidas entre os outros anjos, tentando convencê-los de que ele era tão justo e perfeito quanto Deus, e ainda mais justo que Deus, de que ele merecia a posição que o filho ocupava,
de que Deus era um Deus injusto e de que suas leis eram injustas. Pouco a pouco, Lúcifer conseguiu convencer milhares de anjos a se juntarem à sua rebelião. As Escrituras dizem que, eventualmente, 1/3 dos anjos do céu ficou no lugar de Lúcifer e se rebelou contra Deus. Apocalipse 12, versículo 4. A situação ficou insustentável. Lúcifer desafiou abertamente a Deus e, pela primeira vez, houve discórdia e guerra no céu. A palavra de Deus diz em Apocalipse 12, versículo 7: E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Então, como em qualquer batalha, houve um vencedor, Jesus Cristo, apresentado nessa passagem de Apocalipse como o arcanjo Miguel. Jesus é vencedor, sempre foi e sempre será. Sua morte na cruz e sua ressurreição garantiram a vitória para sempre. Por isso, é importante sempre lembrar que, não importa o que aconteça, se estivermos do lado certo, sairemos vencedores com Cristo Jesus. Romanos 8, versículo 37. E o que aconteceu com Lúcifer, agora o dragão, e seus anjos? O livro de Apocalipse continua dizendo: Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12, versículos 8 e 9. Conclusão: Lúcifer foi expulso do céu. É um inimigo vencido. Agora, por que Deus não o destruiu de uma vez? Por que o expulsou do céu e o deixou continuar com sua rebelião? Porque se Deus o tivesse destruído imediatamente, isso teria contribuído para aumentar as suspeitas e dúvidas semeadas na mente dos outros anjos. Deus precisou deixar que a rebelião de Satanás seguisse seu curso natural. Assim, as consequências do pecado e da desobediência a Deus seriam demonstradas. Uma escritora cristã o descreveu dessa forma: a rebelião de Satanás deveria ser uma lição para o universo, durante todas as eras vindouras, perpétuo testemunho da natureza do pecado e de seus terríveis resultados. A atuação do governo de Satanás, seus efeitos tanto sobre os homens como sobre os anjos, mostrariam qual seria o fruto de se pôr de parte a autoridade divina. Testificariam que, ligado à existência do governo de Deus, está o bem-estar de todas as criaturas que ele fez. Assim, a história desta terrível experiência com a rebelião seria uma salvaguarda perpétua para todos os seres santos, para impedir que fossem enganados quanto à natureza da transgressão, para salvá-los de cometer pecado e de sofrerem sua pena. Aquele que governa no céu é o que vê o fim desde o princípio, o ser perante o qual os mistérios do passado e do futuro estão igualmente expostos, e que, para além da miséria, trevas e ruína que o pecado acarretou, contempla o cumprimento de seus propósitos de amor e bênçãos. Se bem que nuvens e obscuridade estão ao redor dele, justiça e juízo são a base de seu trono. Salmos 97, versículo 2. E isto os habitantes do universo, tanto fiéis como infiéis, compreenderão um dia. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Deuteronômio 32, versículo 4. Patriarcas e Profetas, página 16. Essa grande verdade apresentada na palavra de Deus explica como o pecado surgiu e como o mal continua no universo. E não é culpa de Deus. Lúcifer continua ainda hoje, não no céu, mas aqui na terra. Ele é o originador do mal, do pecado e do sofrimento. Ele introduziu o pecado e a morte em nosso mundo e em nossas vidas. No entanto, querido amigo e amiga, existe esperança. O autor do bem é Deus. O originador do mal é Satanás. Esse conflito que começou no céu continua aqui na terra.
especialmente em nossos corações. Deus procura salvar o ser humano e restaurar não somente a humanidade, mas todo o universo, a perfeição original que existia antes da rebelião de Lúcifer. É claro que o inimigo se opõe a esse propósito do Deus Salvador e fará o possível para nos distanciar de Cristo e da oportunidade de salvação. Mas há uma coisa que Satanás não pode forçar: nossa vontade. Cada um de nós deve tomar uma decisão. A pergunta é: de que lado você deseja estar? Do bem ou do mal? A quem você dará sua lealdade? A Deus ou a Lúcifer? Deus está chamando você da cruz do Calvário. Ele o ama e deu tudo por você. Escolha Deus, escolha o bem, escolha a vida. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Que hoje você possa fazer esta sábia escolha. Escolha Deus. Se você ainda não é inscrito no canal O Bom da Bíblia no YouTube, se inscreva e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.